Era uma noite sombria e chuvosa, com trovões ecoando pelo céu. Em uma pequena cidade, situada próxima a um antigo aeroporto abandonado, uma lenda assombrava os moradores: o fantasma do aviador. Diziam que o fantasma era a alma de um piloto de avião que havia morrido em um acidente trágico durante a Segunda Guerra Mundial. Seu avião havia caído nas proximidades da cidade, e desde então, sua presença assombrava o local. O fantasma do aviador era descrito como um homem alto e pálido, vestindo um uniforme de piloto desgastado. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro e ele emitia um som de assobio, semelhante ao vento uivante. Os moradores viviam apavorados, evitando o antigo aeroporto e suas redondezas durante a noite. Mas um jovem corajoso chamado David decidiu investigar a lenda do fantasma do aviador. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás dos relatos assustadores e libertar a cidade do medo que a assolava. Em uma noite escura e tempestuosa, David se aventurou até o antigo aeroporto abandonado. O vento uivava e a chuva caía pesadamente, mas ele não se deixou intimidar. Ele caminhou pelos corredores vazios e salas abandonadas, ouvindo os ecos de sua própria respiração e o som dos pingos de chuva. De repente, uma figura pálida e translúcida surgiu diante de David. Era o fantasma do aviador. Seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural, e ele flutuava no ar, emitindo um assobio arrepiante. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Ele olhou nos olhos do fantasma e falou com coragem. Ele perguntou ao espírito que o mantinha preso àquele lugar e como poderia ajudá-lo a encontrar paz. O fantasma do aviador soltou um gemido triste e começou a contar sua história. Ele explicou que seu avião havia sido abatido durante a guerra, e sua alma estava presa naquele local desde então. Ele buscava redenção e descanso, mas não encontrava o caminho para a paz. David ouviu atentamente, compreendendo a dor e o sofrimento do espírito. Ele prometeu ao fantasma que encontraria uma maneira de ajudá-lo a encontrar a paz que tanto buscava. Determinado, David começou a pesquisar sobre o acidente do avião e a história do piloto. Ele descobriu que havia um memorial em homenagem aos soldados caídos durante a guerra, localizado em um cemitério próximo. Com essa informação, David decidiu levar o fantasma do aviador até o memorial. Ele acreditava que, ao honrar a memória do piloto e permitir que sua história fosse contada, o espírito finalmente encontraria a paz. Na noite seguinte, David levou o fantasma do aviador até o memorial. Ele acendeu velas e leu em voz alta os nomes dos soldados que haviam perdido suas vidas na guerra, incluindo o do piloto. Enquanto David prestava homenagem, uma luz brilhante envolveu o fantasma do aviador. O espírito soltou um suspiro de alívio e gratidão, antes de desaparecer no ar. A partir daquele dia, a lenda do fantasma do aviador deixou de assombrar a cidade. Os moradores aprenderam a respeitar e honrar a memória dos que partiram, e a história do piloto se tornou um lembrete de que, mesmo na morte, a redenção e a paz podem ser encontradas. David, o jovem corajoso, foi lembrado como aquele que trouxe a paz ao fantasma do aviador e libertou a cidade do medo. Sua coragem e compaixão serviram como exemplo para todos, mostrando que, mesmo diante do terror, o amor